Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, estamos aqui para meditar sobre a palavra de Deus deste domingo, sobre as leituras, a liturgia da palavra. E o tema deste quinto domingo é justamente a misericórdia, onde aparece a mulher adúltera e onde a liturgia nos fala sobre qual ou quem é capaz de atirar a primeira pedra. Mais uma vez te convido, se você não for inscrito em nosso canal, a se inscrever e ativar os sininhos das notificações para que sempre possamos estar sintonizados, conectados e evangelizar aqui através do nosso canal. A liturgia de hoje nos lembra que a Quaresma não é um tempo para atirar pedras, mas é um tempo para construir a solidariedade. O problema do mal, o problema do pecado do mundo, não se resolve com castigo, não se resolve com intolerância, mas pelo contrário, se resolve pelo amor, se resolve pela misericórdia. E a liturgia da palavra vai nos dizer isso. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, ele anuncia a libertação do exílio. O povo que estava no exílio agora é libertado, e esse retorno de Israel como um novo êxodo para a terra prometida, como essa saída, como essa ida para a terra prometida. Se olharmos bem, esse caminho é imagem de outra libertação que Deus nos convida. Ele nos convida a fazer nesse tempo de Quaresma, nesse tempo propício a essa caminhada penitencial. E esse caminho também nos levará à terra prometida, onde corre a vida nova, onde corre o leite e mel, como a metáfora do Antigo Testamento. Quais são, a gente poderia perguntar, as nossas escravidões? Quais são as escravidões que nos impedem hoje de alcançar essa liberdade, de alcançarmos a vida? O que ainda nos prende? O que ainda nos torna alienados, presos e escravos? A liturgia nos convida a fazer essa reflexão, já nos preparando para agora vivermos, já com o Domingo de Ramos, no próximo domingo, essa semana maior de nossa fé e celebrarmos a Páscoa da Ressurreição. Na segunda leitura, São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele afirma que a única coisa que interessa a ele é conhecer Jesus Cristo. Tudo o demais, todo o resto é lixo, para dizer que nada mais importa, apenas Cristo. E nós devemos nos perguntar: que lixo que nos impede de nascer com Cristo para a vida nova? Que lixo está nos prendendo? Que lixo está nos escravizando? No Evangelho, nós temos essa cena belíssima de amor, um amor misericordioso. Uma cena comovente da vida de Jesus. Ele diante da mulher pecadora. Levam uma mulher pega em flagrante adultério e joga aos pés de Jesus. No domingo passado, nós meditávamos sobre a parábola do filho pródigo, onde Jesus nos mostrou como é o amor misericordioso de Deus, como é o amor misericordioso do Pai. E hoje ele dá o exemplo, passando de palavras agora para atitudes, para atos. Contextualizando um pouco, Jesus estava ensinando no templo. Ele estava lá. Ele estava com
os seus discípulos e aquela multidão em torno dele. Os escribas, que eram aqueles homens que estavam ali sempre preocupados em ver como era o comportamento de Jesus e tentavam pegá-lo em alguma atitude que pudessem condená-lo. Eles buscavam, na verdade, pretextos para acusar Jesus. Então, eles trazem uma mulher que tinha sido surpreendida em pecado de adultério, porque, segundo a lei de Moisés, se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, deveria ser apedrejada até a morte. Então, eles aproveitaram isso aí para deixar Jesus numa situação embaraçosa. E eles dizem a Jesus: Mestre, o que vamos fazer com essa mulher? Nós vamos perdoá-la ou nós vamos apedrejá-la, como manda a lei de Moisés, como manda a nossa lei? Para os escribas e para os fariseus, na verdade, era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus às exigências da lei. Para Jesus, nesse momento aí, foi uma oportunidade para revelar a atitude de Deus frente ao pecado e principalmente frente ao pecador. Meu irmão, minha irmã, Jesus não aceita uma lei que, em nome de Deus, possa gerar morte. Por isso, ele não responde àquela atitude dos escribas. Ele se abaixa, se inclina e começa a rabiscar com o dedo na areia. Mas diante da insistência daqueles homens, daqueles acusadores, Jesus então levanta e desafia eles. Quem não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. E ele inclina de novo e continua com o dedo escrevendo no chão. Nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo ali. Ele poderia até estar escrevendo o pecado de cada um daqueles homens acusadores. Nós não sabemos o que ele estava escrevendo. Então, aqueles homens que se achavam os cumpridores da lei, envergonhados, eles foram saindo um por um. E a palavra diz, começando dos mais velhos aos mais novos. E aí só ficou no pátio ali do templo Jesus, a mulher e aqueles discípulos. E aí Jesus, com olhar misericordioso, com olhar de um amor profundo, porque é assim que Deus nos olha, com um amor profundo, ele não vê o nosso pecado, ele nos vê, e nos vendo, vê a possibilidade que há em nós do arrependimento. E Jesus pergunta àquela mulher, mulher, ninguém te condenou? Ela responde, não, Senhor, ninguém. Ele diz, nem eu te condeno. De agora em diante, vá e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, a mulher naquele momento, ela não tinha manifestado nenhum sinal de arrependimento. Mas mesmo assim, Jesus a convida a seguir um novo caminho, a ter uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida de paz. Jesus, ele não aprova o pecado, mas ele não condena. Ele não fala que, olha, você está certa, você continue do jeito que você está, isso aí que você fez não é pecado. Ele não faz isso, mas ele acolhe a pecadora, mostra um amor que provavelmente ela não tinha sentido de nenhum outro homem, mas mostra que o importante para aquela mulher e para qualquer um de nós é a conversão, não a condenação. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje no sacramento da reconciliação, Deus continua nos dizendo, teus pecados estão perdoados.
De agora em diante vai e não peques mais. Nesse episódio, Jesus, ele oferece uma imagem de Deus, de um Deus que é mais misericórdia do que justiça. É um Deus que não quer a morte do pecador, mas pelo contrário, ele quer a plena libertação dele. Ele quer que ele se converta. Meu irmão, minha irmã, a força de Deus não está no castigo, como a gente pensou ou infelizmente ainda pensa. A força de Deus está justamente no amor, o amor que é transformador, o amor que gera vida nova, o amor que dá novas alegrias. Um não à hipocrisia, um não àquela hipocrisia fiscalizadora daqueles escribas lá do passado e desses escribas de hoje. Temos que ter cuidado com essa justiça fiscalizadora. Ainda hoje, a intransigência em muitas pessoas fala mais alto do que o amor. Mata-se, oprime-se, escraviza-se até em nome de Deus. Todos nós somos pecadores e não temos o direito de condenar, de nos tornarmos fiscais de outras pessoas. Quando os acusadores daquela mulher ouviram as palavras de Jesus, largaram as pedras e foram embora. Nós, pelo contrário, ouvimos a palavra do Evangelho, meditamos a palavra do Evangelho todo domingo, quiçá todos os dias, mas não soltamos as pedras, nem recolhemos a nossa língua. Existe um apelo na liturgia de hoje. Nós não devemos discriminar e condenar. A gente que cai, há pessoas que caem. Nós muitas vezes caímos. E essas pessoas, elas não precisam de juízes, mas elas precisam de salvadores, de pessoas que sejam capazes de ter amor suficiente, amor capaz de libertar. Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas? Seria a atitude de Cristo, porque Cristo teve compaixão e compreensão. Ele não aprovou o pecado, claro, mas não condenou a pessoa. Eu também não te condeno, porém, vai e largue essa vida de pecado. Não peques mais. A atitude dos escribas, com pedras nas mãos, ou melhor, na língua? Ou será que a gente teria aquela atitude de sermos fiscais? Ainda hoje, há pessoas que continuam atirando pedras, infelizmente. Meu irmão, minha irmã, quais seriam as pedras que ainda hoje continuam ou continuamos atirando, machucando, ferindo e às vezes até destruindo o bom nome das pessoas? E o que Cristo poderia estar rabiscando hoje de nós ali no chão? Poderíamos enfrentar o desafio de Cristo. Ele fez um desafio. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Somos capazes disso? De não atirar pedras? Não temos pecado? Meu irmão, minha irmã, que nós saibamos vivenciar a palavra, que nós saibamos renunciar a essas pedras, que nós saibamos largar mão de sermos juízes dos outros e tenhamos a atitude de Jesus, a atitude do acolhimento, a atitude
do amor, a atitude da misericórdia. Se ele que podia julgar por não ter nenhum pecado, não julgou nem condenou, quem somos nós para fazê-lo? Que nesse tempo favorável, tempo de reconciliação e de graça, saibamos reconciliar-nos com Deus e também com os irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.